Olá, eu sou o professor Edgar e hoje vamos dar continuidade no curso Excel 2019. Vamos lá? No Excel, o recurso gráfico ajuda a visualizar seus dados de uma forma que cria um grande impacto para quem o analisa. Se torna mais fácil de identificar os resultados. Então eu tenho um exemplo aqui, eu tenho uma pequena tabela que é um controle financeiro de alguns vendedores, quanto que vendeu, qual que é a comissão e qual que é o valor líquido que sobrou lá para a empresa. Muito bem, então eu quero extrair destes dados alguns gráficos que fica mais fácil para um gestor, para um analista, né, acompanhar aí os resultados. Então vamos lá. Importante saber aqui é que tem algumas informações que não são relevantes para o gráfico, até não vai funcionar. Por exemplo, o título lá em cima. Este total aqui, inicialmente para mim, não vai ter necessidade de usar ele em gráfico. Então o que eu preciso? Eu vou criar alguns exemplos aqui. Eu vou pegar aqui, ó, o vendedor, veja que eu estou selecionando o nome do campo, o título ali em cima, vou selecionar todos os vendedores e vou pegar essa coluna da direita também, os totais. Então eu vou precisar saber, em forma de gráfico, quanto cada vendedor vendeu. Na guia Inserir, eu vou encontrar um grupo Gráficos, eu tenho várias opções. Uma delas é essa aqui, ó, gráficos recomendados. Excel já sugere para você alguns tipos de gráficos ideais, adequados para esse tipo de informação. Se você não quer nenhuma dessas opções, você tem ainda como escolher na guia todos os gráficos. E lá eu tenho colunas, linhas, pizza, barras. Cada tipo, cada grupo, cada categoria aqui, ó, é ideal para um tipo de informação. Não é conveniente, por exemplo, eu escolher esse aqui, radar, escolher essa opção, dar um OK, eu vou ter esse gráfico. O gráfico que é para facilitar a leitura, aqui vai ser um pouco complicado. Então eu vou deletar mais uma vez, vou voltar lá e inserir gráficos recomendados. E eu vou pegar esse primeiro aqui, ó, que é coluna agrupada. Vou dar um OK e eu já tenho o gráfico pronto. Este gráfico foi gerado em cima destes valores, do campo vendedor com os nomes, além de o campo total e também os valores. Para movimentar esse gráfico, é importante que você posicione o ponteiro do mouse próximo à borda, numa parte interna, aí você segura, você consegue arrastar, posicionar ele para qualquer lugar. Também você pode, nas alças de redimensionamento, aumentar, por exemplo, a largura dele, a altura, você pode redimensionar desta forma. Muito bem. Este gráfico é um padrão que o Excel retornou aqui para você. Algumas particularidades, é importante a gente conhecer algumas propriedades, né, podemos dizer assim, do gráfico. Então nós temos aqui estes valores, que embora estejam pequenos ainda, né, visualmente falando, é o eixo vertical, é o eixo dos valores. Aqui em cima eu tenho o título do gráfico. Aqui embaixo eu tenho o eixo das categorias, onde aparecem os nomes. Este é o eixo X e este é o eixo Y. E ainda eu tenho as séries, que são essas colunas, essas barras, tá? Em forma de colunas. Isso nós chamamos de série. E aqui no meio, aqui no centro, onde está selecionado agora, é chamado de área de plotagem. Importante saber isso aqui porque às vezes as opções estão nomeadas desta forma. Muito bem, eu vou clicar na borda externa, que é a área do gráfico, tá? Importante, então, ó, já apareceu lá
Quando você posiciona o ponteiro do mouse, ele já diz, isso aqui é a área do gráfico. Tudo que eu aplicar de cor, de efeitos, de mudança, ele vai aplicar na área do gráfico. Se eu selecionar, por exemplo, aqui no centro, é a área de plotagem, então ele vai aplicar aqui e assim sucessivamente. Muito bem, área do gráfico. Quando eu clico fora, o gráfico não está selecionado. Cliquei no gráfico, ele selecionou o gráfico e habilitou lá em cima ferramentas de gráfico. Eu tenho duas guias, uma delas se chama formatar e a outra se chama design. Essas opções de gráfico existem muitas aqui para você trabalhar, para você explorar. Uma delas aqui dá para a gente ir lá na opção formatar e olha só que interessante. Eu escolho uma cor e eu já tenho meu gráfico pronto, coloridinho, bem tranquilo. É claro, se você precisar personalizar, aí tem que tomar outros caminhos. Mais uma vez, vou selecionar. É aqui, ó, ferramentas de gráfico, formatar, e vou escolher outra opção. Tem umas opções assim, ó, dessa forma, tá? Então eu vou lá, vou escolher outra opção. Vou no gráfico, vou escolher um pouco mais suave, mais leve. E selecionou. Outra opção, design. E olha só que interessante, eu tenho alguns estilos prontos. Eu vou abrir aqui as opções de estilo. Olha só, eu tenho vários. À medida que eu vou passando o mouse, ele vai mostrando o resultado para mim. Então, para quem tem pressa, para quem precisa fazer um gráfico, gerar um gráfico rápido, é bem simples. Vou apagar lá, ó, selecionei aqui os valores, lá na guia inserir, vou gráfico recomendado, peguei a primeira opção, dei um OK, está lá o gráfico, vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, OK, e vou em formatar, escolho um modelito qualquer, ó, peguei esse aqui, azul com azul não vai combinar ali, então vamos pegar este amarelão também não, né? Então, pronto, ó, bem chamativo, chama atenção. Mas essa é a ideia do gráfico. Agora, se você quer personalizar, olha só, vou clicar lá e vou escolher, por exemplo, o gráfico em branco. Normal, vai aparecer desta maneira. E aí eu posso clicar no gráfico e explorar estas opções aqui, esses botões aqui. Tem algumas propriedades do gráfico que você ativa por aqui. Só vou arrastar ele para cá. Vou aumentar um pouquinho mais para a gente trabalhar, depois a gente traz ele aqui para o lado. Olha só, vou colocar ele mais ou menos assim, bacana. Então, esse botãozinho de mais vai permitir habilitar algumas opções do gráfico. Por exemplo, títulos dos eixos. Aqui embaixo, o que são essas pessoas? Ah, tá muito pequeno? Legal, então vou clicar lá, vou lá na página inicial e vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Agora apareceu melhor. Vou pegar aqui o eixo Y e vou fazer a mesma coisa. Vou aumentar um pouquinho. Opa, foi demais. Vou voltar. Pronto, está lá o resultado. Título do eixo. O que são essas pessoas aqui? Ah, são os vendedores. Legal. Vou aumentar também um pouquinho mais, está muito pequeno. Aí eu clico lá dentro daquela caixa de texto, apago o conteúdo, vou dar um set aqui e vou escrever vendedores. Você pode fazer isso aqui. O que são isso aqui? Ah, isso aqui é o total de venda. Então vou clicar lá, vou apagar, colocar total vendido. Pronto. Vou aumentar o tamanho também. Mas às vezes o gráfico fica muito poluído. O legal é você deixar ele um pouco mais com as informações necessárias apenas. Então isso aqui, se tiver, você pode clicar bem na borda, dar um delete, apagou, ou então você vem aqui, ó, clicou na área do gráfico, vai lá no botãozinho, desmarca títulos dos eixos e pronto, vai aparecer assim desta forma. Estes valores aqui a gente pode substituir eles também. Olha só o que eu posso fazer aqui, ó. Eu vou clicar na área do gráfico, próximo à borda, e vou escolher rótulo de dados. Os valores aparecem em cima de cada uma. O gráfico fica um pouco mais leve, um pouco mais limpo. Ó, já está pronto o
meu gráfico. Ah, mas ficou muito pequeno, não tem problema, você vai lá, seleciona, ó, página inicial agora, tá? Vai lá e aumenta o tamanho. Dado assim. Uma dica aqui legal, que fica bem interessante, você clica no gráfico, na área do gráfico, ó, vou dar um duplo clique, 1, 2. Ele vai habilitar aqui uma coluna no lado direito, tá? Vamos deixar ela por enquanto ali, mas o que eu preciso mudar é isso aqui, ó, este azul. Tá? Quando eu dou um clique, ele pega todos, tá? E aí eu venho aqui nas opções, por exemplo, de preenchimento, que é a cor que eu vou trabalhar, né? Lá naquele azul, então esse baldezinho, preenchimento, e bem embaixo eu tenho variar cores por ponto. Marcou essa opção e ele aplica essas cores, ele fica bem coloridinho, bem diferente. Isso aqui eu posso colocar um título normal, seleciono, vou apagar isso aqui, por exemplo, controle vendas. Tá? Também eu posso selecionar bem na borda, página inicial, aumenta um pouco o tamanho e ele fica assim. Eu posso também pegar, arrastar. Eu estou personalizando o meu gráfico. Você seleciona a área do gráfico, vem lá naquele botãozinho no lado direito, isso se chama linhas de grade. Desmarcou e ele vai aparecer assim. Posso dar esse gráfico como concluído. Vou deixar ele aqui no cantinho. Pronto. Esse gráfico vou dar por terminado. Esta coluna não preciso mais, vou fechar ela. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou saber quanto cada um ganhou de comissão. Vou selecionar lá os vendedores. Olha só, agora é uma coluna intercalada. Então eu seguro a tecla Ctrl, vou lá no campo comissão até o último valor. Só não estou pegando a linha do total. Mais uma vez, guia inserir, gráficos recomendados, e eu vou escolher agora um gráfico de pizza. Só que eu não quero esse aqui é muito simples. Vou lá em todos os gráficos, pizza, e vou pegar esse aqui com efeito 3D. Vou dar um OK. E olha só, agora eu tenho um outro tipo de gráfico. Pronto, posso aumentar ele um pouquinho aqui. Olha que interessante. Ah, ficou muito pequeno aqui. Isso aqui se chama legenda. Tá? Aqui ele não apareceu porque tem os nomes embaixo, mas aqui nesse gráfico de pizza ele aparece de todos. Então vou aumentar um pouquinho o tamanho, está muito pequeno. Agora já ficou bom, já dá para identificar. Lá eu vou colocar, né, comissão dos vendedores. Pronto. Também eu posso selecionar, aumentar um pouquinho o tamanho, já fica melhor. Pode clicar aqui na área do gráfico, lá naquele primeiro botãozinho, no sinalzinho de mais, você pode mostrar rótulo de dados. Ah, mas ficou muito pequeno, não tem problema, você seleciona um, ele vai marcar todos, você aumenta um pouquinho o tamanho e vai aparecer agora melhor. Você pode diminuir também um pouquinho o tamanho, coloca lá um negrito, muda a cor, por exemplo um branco, e ele vai aparecer assim, desta forma. Não quero o valor, eu quero porcentagem. Dá para fazer também. Você vai lá, muda lá, opção de rótulo de dados, traz o mouse mais para a direita, você tem uma setinha, clicou, você tem aqui a posição, onde que é para mostrar este rótulo de dados, mas eu quero chegar aqui em mais opções. Você vai lá e escolhe, por exemplo, porcentagem e desmarca o valor. Quanto por cento cada um deles ganhou. Isso poderia ser também para o controle de vendas. Neste caso eu estou trabalhando na comissão. Mas eu vou deixar o valor, vou desmarcar porcentagem, vou deixar marcado o valor. Acho que aí fica mais interessante. Nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado.